A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, sejam todos bem-vindos. Nesse momento aqui nós continuaremos o nosso estudo do livro de João, do capítulo 3 do Evangelho de João, um texto, uma passagem conhecidíssima. E nós vamos estudar aqui nesse momento. Prepare seu papel e prepare sua caneta. Façam suas anotações daquilo que mais lhe chamar a atenção, daquilo que mais lhe impactar, ok? Vamos lá? Evangelho de João, capítulo de número 3. Diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, membro do Supremo Tribunal dos Judeus. Ele de noite procurou a Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que estás realizando se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu-lhe, declarando: em verdade, te asseguro que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Conhecidíssima essa passagem, nós vemos aqui, Nicodemos foi ao encontro de Jesus. E aí, ele vai assim, no encontro de Jesus, naquele tom de curiosidade, perguntando a Jesus: sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais sem que Deus não seja com ele. E aí Jesus começa a ensinar a ele. Ensinar o quê? A doutrina da salvação. E por que que Jesus começa a ensinar a respeito da doutrina da salvação quando Nicodemos se referia aos sinais, às maravilhas, aos milagres? Por quê? Porque para que haja compreensão das coisas do reino de Deus, é necessário a pessoa nascer de novo. Para que haja compreensão, para que haja entendimento. Porque do contrário, a pessoa não consegue compreender as coisas de Deus se não houver um novo nascimento. E tanto é que você vê aqui no verso 4, você vê Nicodemos questionando o Senhor, falando assim: Nicodemos questionou como pode um homem nascer sendo velho. Pode, todavia, entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer novamente? Você está vendo aqui que Nicodemos não entendeu nada. Por quê? Não havia compreensão em Nicodemos, porque ele não havia nascido de novo. E você vê aqui uma interpretação natural de coisas espirituais. A mente dele excessivamente natural, a mentalidade dele natural, interpreta as coisas espirituais de forma natural. Verso 5 diz assim: arrazoou Jesus: em verdade te asseguro, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quando Jesus ele fala nascer da água e do Espírito, ele está se referindo aos dois nascimentos que todo ser humano precisa passar. Nascimento da água, nascimento natural. Nascimento do Espírito, nascimento espiritual. No verso 6, ele diz aqui, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te surpreendas pelo fato de eu te haver dito, deveis nascer de novo. E aqui a gente vê claramente que Jesus ensinando a respeito da salvação para Nicodemos, a gente vê que a surpresa, provavelmente a surpresa, o espanto, a perplexidade na expressão no rosto de Nicodemos. Por isso que Jesus disse: não te surpreendas de eu te haver dito, deveis nascer de novo. E no verso 8 diz assim: o vento sopra onde quer, você escuta o seu som, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim ocorre com todos os nascidos do Espírito.
Preste bem atenção. Jesus ele faz uma comparação, né? O vento sopra, ele sopra onde quer e vai para onde quer. Ele vem da onde não se sabe de onde vem, nem para onde ele vai. Ou seja, Jesus está falando aqui que as coisas espirituais não se pode explicar com inteligência. Porque se pudesse ser explicado com a inteligência, com o intelecto, Nicodemos compreenderia. Por quê? Ele era um doutor da lei, ele era um erudito. Então, se pudesse haver aquela compreensão intelectual, ele compreenderia as coisas espirituais. No entanto, a gente vê que não há compreensão alguma da parte dele. No verso 9 diz assim: replicou-lhe Nicodemos: como pode acontecer isso? Explicou-lhe Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes essas verdades? Em verdade, te asseguro que nós dizemos do que conhecemos e testemunhamos do que temos visto. Contudo, não acolheis o nosso testemunho. Se falando de assuntos da terra, não me credes. Como crereis se vos falar dos celestiais? Então Jesus está falando aqui a respeito daquilo que ele sabe que ele havia testemunhado, está falando das coisas celestiais. Ele falou: se você não crê quando eu falo de assuntos terrenos, por que você vai crer quando eu falo de assuntos celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu a não ser aquele que veio do céu, o Filho do homem que está no céu. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, desse mesmo modo é necessário que o Filho do homem seja levantado. O que significa o Filho do homem ser levantado? Significa o sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário. O sacrifício do Senhor na cruz do Calvário, que no verso 15 diz aqui, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, trata-se o Filho do homem ser levantado para quê? Para que a gente tenha acesso à vida eterna. Ou seja, está falando da missão de Jesus. Verso 17: porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Ou seja, a rejeição ao Evangelho, a rejeição a Jesus, ela produz condenação na vida do homem. Por isso que nós vemos aqui no verso 18 que diz: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. Mostra claramente isso aqui. Se nós crermos no Senhor Jesus, nós temos acesso à salvação, à vida eterna, mas aquele que não crê no Senhor, ele automaticamente ele será condenado. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam expostas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas em Deus. Verso 22. Depois disso, Jesus e seus discípulos foram para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. E João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas e o povo vinha para ser batizado, porquanto João ainda não tinha sido aprisionado.
Então surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e os judeus sobre a purificação. E se dirigiram a João e lhe disseram: Rabi, aquele que estava contigo do outro lado do Jordão, que era Jesus, de quem tens dado testemunho, está batizando e todos estão indo ao encontro dele. O que a gente vê aqui? Claramente os discípulos de João querendo rivalizar João e Jesus, né? E olha o que João diz. Ao que João esclareceu, um homem não pode receber uma coisa alguma, a não ser que lhe tenha sido dado do céu. Vós mesmos sois testemunhas do que vos disse. Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que lhe serve e o ouve, alegra-se grandemente por causa da voz do noivo. Ele está se referindo ao Senhor e à sua igreja. Portanto, essa satisfação já se cumpriu em mim. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Quem vem das alturas está acima de todos. Aquele que vem da terra é terrestre e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos. Ele testifica o que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceita o seu testemunho certifica que Deus é verdadeiro, pois o enviado de Deus fala as palavras de Deus, porque Deus não dá o Espírito com limitações. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou em suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Amém? Então nós vemos aqui, meus irmãos, essa passagem claramente ela nos mostra, nos ensina a respeito do novo nascimento. E é muito interessante aqui que eu quero destacar que dificilmente nós vamos compreender a palavra de Deus, dificilmente nós vamos compreender as coisas de Deus se nós não nascermos de novo. E esse nascer de novo, eu vou usar esse texto como base para a gente entender. Esse nascer de novo se refere principalmente àquilo que o apóstolo Paulo fala em Romanos 12, 12 no verso 1 e 2. Ele diz: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, esse nascer de novo se refere a uma nova mentalidade, a uma nova forma de pensar. Ou seja, uma mentalidade bíblica. Uma mentalidade bíblica. Deus estabeleceu o padrão de comportamento, de pensamento para o homem na sua palavra, e esse padrão, ele só é cumprido através do novo nascimento. Então é necessário que a gente nasça de novo. Para quê? Para nós vivermos o novo de Deus para as nossas vidas. Não existe possibilidade de querermos viver o novo de Deus se nós não nascermos de novo. E a pergunta que eu te faço nesse momento aqui é: qual é a área da tua vida que tu está precisando nascer de novo? No teu casamento? No teu relacionamento com os teus filhos, com a tua filha? No teu relacionamento com o dinheiro? No teu trabalho? No teu relacionamento com Deus? Qual é a área da sua vida que você está precisando nascer de novo? Porque nascer de novo é uma nova mentalidade, é um novo pensamento. É um novo pensamento. Não envolve
apenas a questão da salvação, mas envolve a nossa vida no dia a dia aqui nessa terra. Por exemplo, uma pessoa que nasceu de novo no casamento, um homem que nasceu de novo no seu casamento, ele entende o quê? Que ele precisa amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Ou seja, ele precisa passar segurança para essa mulher. Ele precisa fazer com que a sua esposa entenda que o compromisso dele é com seu coração. O compromisso do marido é com o coração da esposa. Um homem que nasceu de novo, ele entende isso. A mulher que nasceu de novo, ela entende que ela precisa se submeter à liderança do marido. Ela precisa se submeter à liderança do marido. Ela não pode ir decidindo por ela mesma. Porque do contrário, ela vai arrumar problema no casamento dela. Se submete à liderança do marido, ela se torna uma mulher colaborativa. Ok? Você não precisa concordar comigo em nada. Eu estou apenas te expondo a palavra do Senhor. Se você já professou a sua fé em Jesus, está aqui a sua palavra. Está aqui aquilo que nós devemos cumprir, o padrão de Deus para as nossas vidas. Ok? Um homem que nasceu de novo, no relacionamento com seus filhos, ele entende que ele precisa fazer com que os seus filhos se sintam amados. Ele precisa fazer com que o seu filho entenda que a família é um local seguro, é um local de acolhimento, é um local de disciplina, é um local de limite. Ele entende todas essas coisas. Um homem que nasceu de novo, no seu relacionamento com o dinheiro, com os recursos que o Senhor coloca nas suas mãos, ele entende que, como Paulo diz em 1 Timóteo 6,10, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ou seja, se ele tiver um apego ao dinheiro, aquilo trará um mal para a vida dele. Aquilo vai trazer mal para a vida dele. E ele entende que os seus dízimos e as suas ofertas, elas são um protesto a esse mundo caído, a esse mundo corrupto, a esse mundo perverso. O homem que nasceu de novo, ele tem esse tipo de relacionamento com as suas finanças. Um homem que nasceu de novo, no seu trabalho, ele entende que ele não trabalha para o patrão dele. Ele entende que ele trabalha para Jesus. Isso mesmo. Ele entende que quando ele está no seu local de trabalho, ele não está trabalhando apenas para o seu empregador. Ele está trabalhando para o Senhor, para a glória de Jesus. Então é necessário que haja essa compreensão. Mas essa compreensão, ela não é apenas uma compreensão meramente intelectual. Porque se a gente quiser compreender as coisas de Deus apenas com o nosso intelecto, a gente começa fazendo, começa obedecendo, e por final a gente passa a fazer tudo errado. É preciso que o Espírito de Deus, ele venha até nós e revele a sua palavra no íntimo da nossa alma. Porque, irmão, quando o Senhor fala, quando Deus ele se manifesta para falar o coração do homem, é algo impactante, extraordinário. Eu só posso classificar desse jeito, né? Não existe uma palavra que eu possa usar aqui. Ok?
Então, nessa passagem de hoje, nós aprendemos isso a respeito da doutrina da salvação, que ela não nos dá acesso o benefício não é apenas a salvação, mas é principalmente a forma como nós vamos viver nessa terra. O novo nascimento é uma nova mentalidade, um novo pensamento no casamento, na família, nas finanças, no trabalho, na igreja, em todas as áreas da vida do homem. Amém? E por final, a gente consegue alcançar o nosso principal objetivo, que é morar com o Senhor. Prioritariamente, ok? Prioritariamente, que é morar com o Senhor, que é viver eternamente com o nosso mestre, com o dono da nossa vida, que é o melhor de tudo, né? Amém? Vamos orar? Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, nesse momento eu quero, Senhor, abençoar em nome de Jesus cada inscrito desse canal, Senhor. Cada um que tem visualizado, Senhor, que o Teu Espírito, Senhor, possa falar em cada coração. Meu Deus e meu Senhor, em nome de Jesus, cria em nós, meu Deus, um coração puro, um espírito reto, um espírito voluntário, meu Deus. Torna-nos, Senhor, a cada dia a nos dar a alegria da salvação, Pai. Deus amado e bendito, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo aperfeiçoe, Senhor, a boa obra que Ele iniciou para as nossas vidas, Senhor. E que nós possamos, Senhor, nascer de novo a cada dia, Senhor. Nascer de novo, Senhor, segundo a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, nos agracia, Pai, com a Tua presença, Pai. Que nós possamos ser, meu Deus, instrumentos da Tua vontade, para a glória do nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos, meus irmãos. Deixe a sua curtida, ok? Deixe seu comentário aí. Agradeço muito aos irmãos que estão comentando. Muito obrigado, irmãos. Eu fico muito feliz de verdade, tá? Muito feliz mesmo. E logo menos nós estaremos aí postando João capítulo 4. Deus abençoe a todos. Fiquem todos com Deus. Façam um excelente dia. Amém?